Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é 7 de setembro, é feriado, né? Feriado nacional para nós aqui no Brasil. Eu quero te acolher com muito carinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando, se cadastre, dê um joinha, um comentário. Hoje, quarta-feira, eu quero lembrar que levo o teu nome para o altar, para rezar por você. Mas hoje é dia que nós, cristãos, né? Nós, cristãos católicos, por excelência, fazemos, convido você a fazer, a rezar pelo país, rezar pela nação, a independência do Brasil. Muitas coisas ainda precisamos nos tornar independentes. Então é hora de rezar para este povo, sobretudo esse povo criativo, trabalhador, esperançoso, lutador, povo de fé, povo que se reconstrói, povo que não mede esforços, nem hora, nem dia, para defender a vida, seus familiares. Quanta gente dá testemunho tão profundo disso, levanta de manhã, pega um ônibus para cá, um ônibus para lá, para trazer o pão de cada dia dentro de casa. Que maravilha, que bonito. Que Deus conserve você, meu irmão, minha irmã, com sabedoria. Deus te livre dos males, dos perigos, Deus te dê o pão com fartura. As pessoas não querem, mas também é função nossa rezar nesse dia pelas nossas autoridades, de um modo geral. E eu diria nessa instância, hoje, até pelas autoridades políticas, sim, com tudo que a gente tem de bom e de mal, mas porque estão colocados lá para uma missão. E é tão complicado esse campo da política, a gente sabe que é, mas nós não podemos perder esperança. Então a oração também pode mover os corações, pode derrubar barreiras, não é? Elevar os vales, abaixar as montanhas. Então rezar pelas nossas autoridades, que Deus lhes dê a consciência de um espírito lúcido, de um trabalho coeso, juntos, na defesa do povo em primeira instância, na defesa dos bens da nação, na defesa da vida. Isso de um modo geral, É tão feio, é tão triste ver partidos brigando com partidos por causa, é uma miséria. Haveria de ser eleitos aqueles que se elegeram todos para um único caminho. Primeira coisa, defesa da vida do povo. Segunda coisa, defesa da soberania. Terceira coisa, defesa das instâncias, a democracia, etc. Então não vamos ficar falando aqui, você sabe. Mas reze nessa direção hoje, pelo nosso país, de um modo geral. Vamos ouvir a Santa Palavra. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do nosso Senhor, mas como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. Eu gostaria de poupar-vos isso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Salmo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto.
Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam o cortejo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixai vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Então vamos gravar agora, guardar no coração, nesse dia tão bonito, 7 de setembro, né, com tantas conquistas que já temos e tantas que haveremos de ter. A palavra de Deus é de iluminar sempre a nossa vida e nós estarmos olhando para a palavra de Deus e por ela vencendo os desafios cotidianos. Cada dia a prática da palavra nos põe à defesa da vida. São Paulo continua falando à comunidade de Coríntios e recorda-lhes o valor do reino de Deus e instiga a prática desta palavra. Então, no Santo Evangelho, São Lucas apresenta o discurso das bem-aventuranças. Você já conhece, mas é sempre bom a gente retomar de novo essas bem-aventuranças. Não é fácil tratar sobre as bem-aventuranças e aqui nem é possível, porque o nosso tempo é curto. Então, queria apenas lembrar, pontuar, sobretudo nesse dia da independência, quando Jesus fala dos pobres, né, gasta a sua vida em defesa, em primeira instância, dos pobres. Bem-aventurados os pobres, não por ser pobre, mas o pobre no sentido daquele que se coloca como pobre diante do outro e é capaz de aceitar a ajuda do outro. Vamos pensar assim no campo da necessidade alimentícia, mas também no campo espiritual, aquele que se faz pobre, é pequeno, aos olhos de Deus se sente pequeno, e até aos olhos do outro, não tem arrogância, ele se faz pequeno. E isso é muito bonito, os que têm fome, mas não bem-aventurado porque tem fome de comida e de bebida, mas porque também aceita a ajuda do outro, mas também porque tem fome de justiça, Jesus vai falar, né? Trabalha pela justiça, procura construir a justiça onde quer que você esteja. Isso é um bem tão grande, tão necessário aos dias de hoje. Bem-aventurados os que choram, mas os que consolam os que choram. Bem-aventurados aqueles que têm a coragem de olhar para dentro de si, né? E sentir a dor do outro, se envolver com a dor do outro. Enfim,
Jesus diz: bem-aventurados perseguidos. Mas não a perseguição pela perseguição, porque se eu fosse assim era contraditório ao Santo Evangelho. Mas os perseguidos por causa do Evangelho, é diferente. Por causa de promover a vida a todos, por causa de promover a justiça a todos, por causa de defender um projeto que beneficia as pessoas de um modo geral. Então Jesus diz: alegrai-vos. Você que vive esse patamar dessa bem-aventurança, alegrai-vos. E a você que não vive, ele diz: ai de vós. E aqui Jesus pontua alguns e diz os ricos. Mas não quer dizer apenas a riqueza de dinheiro, mas aqueles que se fazem ricos, que não precisam dos outros, não querem precisar dos outros, se basta, se mantém naquilo que está, não quer se envolver com o outro, etc, etc. Precisa entender esse rico não apenas como dinheiro, o que é rico e é avarento. Porque Deus não condena o rico, mas o rico avarento e o pobre avarento, que também entra nessa escala. Os que riem, mas os que riem da desgraça e da dor dos outros. Aí a pobreza pela pobreza tanto faz, o faminto na calçada já não sensibiliza mais, o doente nas filas de hospitais. Sabe, eu sou insensível, eu virei plástico, eu não me deixo me contaminar com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Ai de vós que age assim. Os que são elogiados, os que recebem elogios por causa daquilo que procura, como se fosse um Deus já aqui e agora, que põe o seu prazer e põe a sua segurança no seu elogio, na fama, naquilo que recebe do humano pelo humano. Ai de vós, antes procurar essa segurança nas coisas que o Senhor ensina. E Ele ensina todas essas coisas naquilo que Ele chama o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Que nós possamos descobri-lo cada dia e vivenciá-lo. Um grande abraço. Lembre de novo, faça uma oração pelo Brasil hoje. Faça uma oração pelas nossas autoridades. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.